Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje e hoje eu quero falar sobre a perfeita linguagem de amor. Um tema baseado nesse livro, Educar, Amar e Dar Limites, os princípios básicos para criar filhos vitoriosos. Baseado nessa questão da perfeita linguagem do amor, eu quero trazer alguns conceitos aqui para você. Eu quero que você entenda o quanto é importante você realmente entender o seu filho, entender a perfeita linguagem de amor para que vocês possam se conectar. Já é fato, e as pessoas que me acompanham já há mais tempo, vocês conseguem perceber os desafios que eu passei, os desafios que eu compartilho com vocês. Então hoje o intuito desse treinamento é ajudar os pais, para que vocês possam entender melhor os seus filhos, para que vocês possam entender mais como você pode se conectar em atos, palavras e ações, conectar de fato com a linguagem correta com seu filho. Então esse treinamento, ele é uma palestra baseada nesse livro, né, que tem esse treinamento aí do Educar, Amar e Dar Limites. E quando a gente fala da comunicação, nós entendemos que a comunicação é o primeiro quadrante neural para as mudanças. Então, é a comunicação que você vai começar a trazer essa mudança no seu comportamento para você conseguir se conectar melhor com o seu filho. Olha só essa frase aqui do Paulo Vieira, que diz o seguinte: a comunicação é o primeiro quadrante neural para as mudanças. Um lar sadio e feliz começa com uma comunicação de amor. E quando a gente começa a olhar para essa construção, infelizmente não é sempre que a gente consegue trazer essa comunicação de amor com os nossos filhos. Então, a maioria das pessoas vem comentando comigo, as pessoas vêm compartilhando seus desafios, e essa realmente é algo, na verdade, é algo que realmente é preciso ser visto, para que você realmente comece a se conectar aí melhor com o seu filho. Olha só, a perfeita linguagem do amor refere-se à reprogramação de crenças, à geração de novas sinapses neurais, de novos programas mentais, para que você possa desenvolver um estilo de vida, aprimorando a sua comunicação e fortalecendo a comunicação com a sua família. Essa comunicação, essa linguagem do amor, ela começa onde? No nosso lar. Então, nós que somos pais, nós precisamos olhar com sinceridade e verdade como está a nossa comunicação dentro de casa. E é algo que realmente mexe com a gente, porque tanta coisa que a gente tem que fazer ao longo do nosso dia, e muitas vezes a gente acaba negligenciando, deixando para outros momentos, e eu preciso olhar para isso. Quando você começa a entender a importância da construção de memórias realmente significativas, você vai começar a se conectar de uma forma totalmente diferente, e essa mudança de comportamento, ela vai começar onde? Na base, que é dentro do seu lar. Olha só, quando você está falando aqui sobre a reprogramação de crenças, para as pessoas que já acompanham o meu trabalho, já entenderam que essa reprogramação, ela vem desde a base das crenças, onde a gente fala sobre a identidade, sobre a capacidade e sobre as crenças de merecimento. Então, quando você começa a trabalhar isso lá na base, você vai começar a perceber que essa mudança da sua comunicação vai trazer vários ganhos para a sua família. Então, olha só, liberte-se da culpa, seja tudo o que você nasceu para ser. Então, muitas vezes, nós que somos pais, nós vamos trazer, sim, uma culpa, porque eu podia ter feito diferente com o meu filho, eu podia ter tido um olhar diferente, mas não tem como eu dar aquilo que eu não tive. Então, o primeiro passo é realmente se libertar dessa culpa, é entender que nós entregamos para os nossos filhos aquilo que a gente já recebeu. Então, existe aí uma questão da repetição de padrão, mas é preciso se libertar dessa culpa, se libertar desse peso, para que nós possamos fazer de uma forma diferente. E nós que somos pais, nós entendemos que é um desafio muito grande a gente realmente se libertar de tudo isso, porque muitas vezes vem o julgamento: eu podia ter feito diferente.
Então, tem algumas coisas que normalmente eu não sei como lidar com o meu filho, eu não sei como agir em determinadas situações e muitas vezes vem um comportamento que nem era exatamente aquilo que eu queria fazer, uma ação que não era exatamente aquilo que eu queria fazer, mas por falta de conhecimento, às vezes por falta de atitude, eu acabo fazendo algo que não é bacana. Por exemplo, eu já falei para vocês aqui, às vezes que eu bati na Isadora, por exemplo. Batia porque eu não tinha conhecimento e não sabia lidar com ela naquele momento, naquela ocasião. E olha só, uma outra construção que traz também. Será que no futuro seu filho daria o mesmo que você para voltar ao passado e receber um abraço ou um elogio? O quanto você realmente vem olhando para essas questões? Eu aprendi uma ferramenta que fala sobre a linha de Lousada, que normalmente ele mostra que tem uma métrica em relação ao elogio. Então, o que é importante eu fazer? Eu olhar realmente aquilo que o meu filho está fazendo de bom e não ficar só naquela zona de crítica. E eu sei que não é fácil também, mas eu preciso buscar formas de trazer muito mais esses elogios do que as críticas. Nessa métrica, ele mostra que são 6 elogios para uma crítica, vamos dizer assim, para algum ponto de feedback de melhoria. E normalmente o que os pais fazem? O que nós fazemos normalmente? A gente só olha para aquilo que eles estão fazendo de errado. Então a criança chega lá em casa, ou chega na sua casa, e ela vai falar da nota que ela tirou. E aí é aquela história, a criança às vezes está acostumada a tirar 9, tirar 10 e vem com um 7. E aí a gente pensa, não fez mais que obrigação, tirar 9 ou 10. Mas aí se tirou um 7, a gente vai fazer o quê? Vai bater nesse 7 que ele tirou. Porque a gente não está conseguindo ver que é um padrão, que ele tem uma nota boa, mas a gente sempre vai olhar para aquilo que ele poderia ter entregue a mais. E assim, é engraçado quando a gente vem para essa questão de algo também que pode ser o contrário. Aquela criança que tem o hábito de tirar sempre uma nota mediana, quando ele tira um 8 ou tira um 9 ou até mesmo um 10, o que realmente a gente fala para essa criança? E tem alguns pais que falam que não fez mais que obrigação, porque a única coisa que faz é estudar. Então eu preciso trazer essa reflexão. Será que no seu filho, será que no futuro seu filho daria o mesmo que você para voltar ao passado e receber um abraço e um elogio seu? Quanto realmente eu estou me doando? O quanto realmente eu tenho olhado para esse momento de qualidade para vivenciar com meu filho? Então, é algo que eu preciso olhar para trazer um pouco mais dessa consciência em relação à qualidade de tempo. E nós vamos falar mais na frente sobre as linguagens do amor também, você vai entender. Mas uma questão que eu quero trazer para você agora. Você realmente conhece o seu filho? Você realmente conhece ele na essência, como ele funciona, qual é o perfil que o seu filho tem? Se ele é uma pessoa mais comunicativa, se ele é uma pessoa mais organizada, ou se ela é mais estável, gosta mais de estar com algumas pessoas, muitas vezes ouvindo mais, ou uma pessoa mais dinâmica, mais executora, que gosta de pegar, fazer as coisas, liderar outras pessoas. Qual é a percepção que você tem do seu filho? Então a questão é, você realmente conhece o seu filho? E olha só, o teólogo cristão Agostinho já dizia que só pode se amar aquilo que você se conhece, né? Aquilo que se conhece. Ou seja, como realmente eu posso amar de verdade o meu filho se eu nem conheço de fato quem ele é? E muitas vezes nós entramos nessa questão de tentar fazer com que ele atenda às nossas expectativas. E talvez esse aqui seja o maior dos nossos erros. É entrar numa seara de fazer com que ele sempre tente atender às minhas expectativas, porque eu estou naquele momento de trazer uma consciência, às vezes até mesmo de comparação. E isso não é legal. Nós já vimos isso também. Então, eu preciso conhecer, entender como o meu filho funciona, para que assim eu consiga demonstrar o meu amor com sinceridade, com verdade, não só falando eu te amo, mas também demonstrando esse amor em atos, palavras e ações. Um dos trechos do livro que eu quero ler aqui para vocês é essa parte aqui também está na apresentação. Olha só, para que você possa se conectar da melhor maneira possível com a sua família, é preciso conhecê-los, em
profundidade. Saber qual é a cor favorita, qual é o filme preferido, qual é a comida preferida, saber quais são os seus medos, saber quais são os seus sonhos e os seus desejos. É realmente se interessar por aquela fase que o seu filho está vivendo. E eu sou mãe de 2 adolescentes e eu sei que não é nada fácil você realmente trazer esse nível de entendimento. Mas é necessário você se interessar por cada coisa que o seu filho gosta. E quantas dessas respostas normalmente você consegue trazer aí na sua mente? Você realmente sabe o que ele gosta? Você sabe qual é a cor favorita do seu filho? Você sabe se ele gosta mais de ouvir as pessoas, se ele gosta mais de falar com as pessoas, se ele é uma pessoa que é mais executora, que ele faz mais, ou será que ele é uma pessoa que gosta mais de estar com pessoas? Como que é seu filho? É isso que nós precisamos estar atentos para que normalmente você consiga entender ele na essência também, como eu falei para vocês. Então, nós vamos entrar aqui nesse tema que é tão importante, que são os fundamentos da perfeita linguagem do amor. Para você realmente comunicar amor para o seu filho, você vai precisar entender conceitos básicos como a construção de memórias significativas. Eu vou trazer para você alguns conceitos dentro dessa importância de você realmente olhar e construir momentos significativos com o seu filho. Então, nós vamos trazer aqui a questão do pertencimento. Olha só o que o Paulo Vieira diz quando ele fala do pertencimento. Pertencer é uma necessidade humana. O ser humano é, por natureza, um ser social feito para viver em sociedade. Mostre ao seu filho que ele não está sozinho no mundo, que tem uma base e um alicerce maior, que é a sua família. Então, imagina só você passar essa segurança para o seu filho. E muitas pessoas, às vezes, perguntam e se questionam: será que é importante eu fazer o aniversário de 1 ano do meu filho? Então, olha só, quando você pensa nessa questão de pertencimento, de importância, é sim algo muito importante, mesmo que ele não se lembre, porque ele vai ver fotos e ele vai sentir que é pertencente a esse núcleo familiar. Então, essa aqui é a primeira memória significativa que nós pais precisamos olhar. Nós temos aqui uma outra memória significativa, que é o nível de importância. Qual é a importância que o seu filho tem na sua vida? Então, será que ele realmente é importante? Será que realmente quando o seu filho chega perto de você e você às vezes está trabalhando, você consegue parar e demonstrar para ele que ele é mais importante do que você está fazendo naquele momento? Olha só o que fala aqui no livro. Outro ponto essencial que precede a verdadeira comunicação de amor é a importância. Quando você para tudo o que está fazendo e olha nos olhos do teu filho, escutando atentamente o que ele tem a dizer, faz ele se sentir importante. Então, quando você para de fazer algo que você está fazendo para olhar, se conectar em velocidade zero, que é o que a gente chama em V0, com o seu filho, ele vai gerar esse sentimento de importância. E isso vai trazer para ele crenças fortalecedoras de que ele, de fato, além de pertencer a esse núcleo, ele também é um ser importante na família. Outra memória significativa, e é muito importante, você trazer a consciência de qual o significado que o seu filho dá para as ações. Olha só, seus filhos sabem o que significam para você hoje? Não estamos perguntando o que significam para você, mas se de fato você tem demonstrado por meio dos seus atos, das suas palavras e das suas ações, o que ele representa na sua vida. Será que você realmente está parando e olhando e demonstrando isso? Então, se você perguntasse aos seus filhos nesse exato momento o que eles significam para você, qual seria a resposta dele? Qual seria a resposta do seu filho nesse momento? Então, é muito importante que você também construa essa questão dele entender o que ele significa para você. Distinção, nós somos seres únicos, cada filho é único, olha só, e ele precisa saber que ele é amado da maneira que ele é. E muitos pais, muitas vezes, nós cometemos um grande erro, que é entrar numa seara de comparação, e isso não é nada saudável, porque ele sempre vai crescer com o sentimento de que ele está aquém, porque ele não consegue atender às nossas expectativas e que sempre tem alguém que é melhor do que ele. Então, olha só, cada filho é único e precisa saber que é amado de maneira
maneira individual e restrita. Será que na sua casa há um filho que se sente mais ou menos amados que os outros? E eu tô falando de filhos, mas não necessariamente seus filhos. Pode ser, às vezes, até um colega da escola, alguém que você compara ou relacionado à questão da escola, ou até mesmo das atitudes, do comportamento. Será que ele e você entende que ele tem que ser amado em relação àquilo que ele é, aquilo que ele representa para você, na sua essência? Minimizando cada vez mais o que é a expectativa que nós geramos em relação aos nossos filhos? Olha só, ao ser incentivada a cada pequena conquista, a criança se desenvolverá com uma visão positiva sobre si mesma e se sentirá empoderada para vencer os desafios da vida, porque isso vai fortalecer as suas crenças de identidade, de capacidade e também de merecimento. E automaticamente essa criança ela vai estar mais preparada para realmente se adaptar, a ter mais resiliência, a conseguir entender e ver as mudanças de uma forma positiva. E muitas vezes evitar até o quê? A própria frustração. Então é muito bacana quando você começa a incentivar cada conquista que ela tem. E valorizar também. Então, 8 condutas poderosas para uma comunicação de amor eficaz. Quais são elas? Estar em V0 significa estar em velocidade zero. O que é isso? É você se conectar ali no tempo com essa criança. E é interessante quando eu fazia isso com os meus filhos, às vezes você se conecta ali e ele fala, ai mãe, eu falo, não, vamos só nos conectar aqui, 1 minuto. Vamos ficar aqui em velocidade zero, onde como se nada mais existisse, só aquele momento entre eu e ele. Então, V0 é um exercício que a gente faz no processo, é você realmente trazer essa conexão nos olhos, mas em velocidade zero mesmo. É esse momento que existe, é esse momento que importa ali. Não espere ocasiões especiais para demonstrar ao seu filho o que ele significa para você. Eu sempre trago uma consciência que eu digo o seguinte, pai precisa estudar. Nós precisamos estudar, porque se eu soubesse disso aqui há um tempo atrás, sei lá, 10, 15 anos atrás, com certeza a minha relação com a minha filha teria sido ainda melhor. Porque eu falo, se eu não tivesse estudado, eu não sei como seria a minha relação com os meus filhos. Então, se você está aí nessa jornada, você precisa olhar para isso que eu estou falando para você realmente criar essa conexão com seus filhos e demonstrar o quão especial ele é e o que ele realmente significa para você. Olha só, aqui também nós falamos sobre o abraço. Por que o abraço? O abraço libera ocitocina, gera empatia, confiança e bem-querer, gera relacionamento, essa proximidade. Ah, Eliane, você está falando que pai e mãe tem que abraçar? Lógico. Ah, mas eu não gosto muito de abraço. Talvez seja o seu perfil. E aí tem muitos pais que não entendem, falam assim, ai, será que eu gosto do meu filho? Porque eu não gosto muito de abraço. Isso mostra que esse pai não tem nem a base, que é o autoconhecimento, de entender como você funciona. Mas o abraço é legal, porque ele vai gerar todo esse ciclo aqui. Ó, a gente tá falando de ocitocina, a gente tá falando de empatia, a gente tá falando de confiança. Gerar essa conexão é muito forte. E tem pessoas que às vezes pensam assim, ah, Helene, você não precisava nem falar sobre isso, né? Sobre que a mãe precisa abraçar seu filho. Às vezes abraçar por abraçar nem é tão legal, mas se você abraçar fazendo essa conexão em velocidade zero, trazendo essa consciência do significado que ele tem para você e da importância e dar um abraço de uma forma mais consciente, com certeza é totalmente diferente. E muitos pais não fazem, gente. Não adianta falar, não, eu sempre faço também. Será? Será que realmente eu faço? Outra questão aqui que a gente traz é a empatia. E aí, olha só, o que normalmente traz essa questão da empatia? A empatia funciona como uma espécie de liga social, que leva as pessoas a se sentirem mais conectadas umas às outras. Esta está intimamente relacionada ao altruísmo, amor e interesse pelo próximo. É a capacidade de se ajudar. Mas será que realmente eu gero empatia? Porque a empatia não é tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. A empatia é eu tratar o outro como ele quer ser tratado. E como que eu vou conseguir gerar empatia se eu não conheço de verdade o meu filho?
Então, fica também aí essa reflexão. Outra questão também que a gente traz aqui nessa abordagem é a questão da validação, que a gente estava falando do elogio. Então, validar é reconhecer que os sentimentos e as atitudes de uma pessoa merecem ser elogiadas, respeitadas e valorizadas. Muitos adultos, inclusive, por falta desse elogio na infância, eles não conseguem nem receber um elogio. Não sei se para você faz sentido, mas tem gente que às vezes fala assim, nossa, que roupa bonita, nossa, roupa tão velha. Mas será que eu tô sendo grata por esse elogio? Porque normalmente as pessoas fazem o quê quando são elogiadas? Elas simplesmente voltam esse elogio, como se elas não merecessem esse elogio. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade de receber elogios e de elogiar cada vez mais os nossos filhos. Eu acredito que eu comentei com vocês sobre a questão da linha de Losada, em que ele fala o quanto é importante eu elogiar, eu validar as atitudes e os comportamentos do meu filho. Óbvio que quando são positivos, né? Mas muito mais validar esse comportamento positivo do que criticar, criar um ambiente só de crítica. Outro padrão aqui é o perdão. Perdoar é uma habilidade que necessita treino. Gente, perdão todo dia, eu tenho que liberar perdão, porque muitas vezes os filhos vão falar coisas pra gente, principalmente na fase da adolescência, que vai gerar aquele sentimento que automaticamente vai vir um ímpeto de você pensar algo ruim. Eu não sei se não acontece com você, né, como diz um treinador um treinador, né, de um treinamento que eu fiz, que ele fala assim, não, só tem santidade aqui, né? Então, eu acredito que muitas vezes, de forma inconsciente, tem coisas que os nossos filhos vão falar e vai sim trazer um pensamento ou às vezes até um sentimento ruim para a mãe também. E eu dou exemplo na minha vida, inclusive. Então, assim, tem vários momentos que eu ouço coisas dos meus filhos que automaticamente vem um pensamento, então vai nessa pra você ver, porque aí daqui a pouco você vai quebrar a cara, depois você volta. E veio esse pensamento. E pensamento, gente, principalmente quando ele é falado, ele se torna o quê? Uma realidade. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras que eu falo. A gente vem falando muito sobre essa importância de tomar cuidado, de prestar atenção nas palavras que eu lanço, porque isso tem um poder muito grande. Então, automaticamente, quando vem esse pensamento, eu já falo cancelado, cancelado, cancelado. E eu já libero perdão. Eu perdoo a minha filha porque ela está vivendo um outro momento, ela não sabe o que eu sei, enfim, de várias formas aí que você pode trabalhar esse perdão. Assim como toda mudança radical, perdoar requer uma decisão e treino. Então, todos os dias também trabalhar essa questão do perdão. Surpresa de amor. Surpresa de amor não envolve necessariamente presentes materiais, mas às vezes pode ser um bilhete, pode ser uma cartinha, um gesto, um lanche. Eu confesso que talvez esse seja um dos maiores desafios. É realmente parar um tempo ali para preparar algo para ele, para o seu filho, para as pessoas que você convive. E nesse ponto é importante ressaltar que cada criança tem uma forma de se sentir amada. Nós falamos das 5 linguagens do amor, nós falamos de tempo de qualidade, nós falamos de presente, nós falamos de atos e serviços, nós falamos de toque físico. Então, ali, quando você começa a perceber qual é a forma que o seu filho se sente amado, automaticamente você consegue comunicar mais amor para o seu filho. Socorrer seus filhos em suas necessidades. Será que seu filho vem lhe pedindo algo que você prometeu que resolveria, mas até agora não tomou nenhuma atitude que levasse isso a se tornar uma realidade? Quando a gente fala assim, socorrer o seu filho em suas necessidades, tem pais que atendem até demais. Eu sempre costumo dizer que também tem assim, uma questão de senso e de trazer um pouco ali do equilíbrio para entender, porque a partir do momento que você entende, você vai saber se aquilo ali está sendo talvez uma somatização ou talvez um posicionamento de vítima. Enfim, tem que estar muito atenta em relação a isso, porque socorrer as necessidades desse filho diz o quê? Nem tudo pode ser na hora e do jeito que ele quer, porque isso também entra a questão do limite. Mas esse é um aprendizado valioso para a vida, é para ele se sentir acolhido, para ele se sentir confortável, para que ele possa se sentir
em um ambiente seguro, onde caso aconteça alguma coisa, você sempre vai estar ali para socorrer. Mas lembrando, de novo, para ficar atento que nem sempre vai ser da forma ou do jeito que ele quer. Também não pode negligenciar. Então, assim, muitas vezes, por falta desse entendimento, eu sinto que eu negligenciei, mas não de forma intencional, mas de forma por pensar também que tem que se virar, tem que ser autônomo mesmo, tem que aprender a caminhar e resolver suas coisas. Então, alguns momentos que eu olho para trás, eu falo assim, eu poderia ter tido uma atitude diferente. Mas isso é muito importante, a gente estar atentas nessa questão também. E aí um outro padrão também que a gente fala é da profetização. Profetizar é predizer o futuro em tom de fé e otimismo. É você profetizar na vida do seu filho, é você profetizar dizendo palavras positivas. E aí, lembra que eu falei agora há pouco também sobre o poder que as nossas palavras têm? E isso vale tanto para o mal quanto para o bem. Então, você profetizar grandes poderes na vida do seu filho, que ele vai ter uma vida próspera, que ele vai conseguir ter as habilidades necessárias para lidar com as suas relações, para que ele vai poder se desenvolver na carreira, que ele vai conseguir alcançar os seus sonhos, seus desejos, seus objetivos. Então, profetizar aí dentro da sua fé coisas positivas para o seu filho. Então, essas são as 8 condutas eficazes para uma comunicação de amor com o seu filho. Então, comece a observar se você realmente está trazendo esse comportamento, se você realmente está trazendo essas atitudes para a sua vida no seu dia a dia. Então, para finalizar, eu gostaria que você começasse a refletir, comentasse aqui com a gente o que fez mais sentido para você e se você realmente utiliza, se você se comporta dessa maneira, porque desafios eu sei que nós temos e não são poucos, mas eu quero te entender e ouvir um pouco mais sobre você também, sobre o que fez mais sentido para você e como que está essa comunicação aí dentro da sua casa.